Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de morfologia. Mais uma vez, morfologia e gramática. Morfologia faz parte da gramática, mas algumas dicas de gramática e hoje uma dica de gramática bastante interessante para vocês aí. Vai esclarecer um monte de dúvida de muita gente essa aula de hoje na parte da gramática propriamente dita, deixando a morfologia, logicamente, que faz parte da gramática de lado, Mas, como sempre, começaremos a fazer a nossa aula com a correção do exercício da aula anterior. Na aula anterior, eu deixei para vocês alguns exercícios, foi sobre o sufixo ER após um verbo. Lembrando mais uma vez que o ER após um adjetivo tem outra função, a gente vai ver aí outras funções para o ER, mas após um verbo, o ER indica aquele agente daquela ação. Lembrando, o agente da ação nem sempre é um ser humano, pode ser um objeto, e eu coloquei até alguns exemplos aí para deixar isso bem claro. Então, olha só, apagar, erase, e o apagador, eraser, ok? O equipamento que apaga, não, eraser, o apagador. Lutar e o lutador, lutar é fight. Lembre-se que GH em meio de palavra a gente não pronuncia. Então por que bota? Porque se eu tirar, você vai ficar fit. Olha lá como é que o GH mudou o som do I, Fight, fight. E o que acontece quando eu boto ER? Vira de lutar para lutador. Fighter. Street Fighter, aquele joguinho lá que alguns que jogaram aí na adolescência, Lutador de rua. Lutador, Street Fighter, fighter, Congelar, e congelador. Ora, freeze, to freeze, congelar, e freezer, o congelador, beleza? Todo mundo já conhece o freezer, sabe para que serve, É palavra que já tem incorporada à nossa língua. Depois do freezer, nós temos o help, o ajudar, e o ajudante. Help, olha só, help, fecha a boca nesse P, e helper. E olha o ajudante aí, do help, bota um R e virou um ajudante, alguém que auxilia alguém, A outra. E o verbo caçar e o caçador. Olha lá, hunt, hunter, Já viram os headhunters, Quem está procurando emprego aí já deve ter encontrado uns profissionais que procuram executivos para grandes empresas, são os headhunters. São os caçadores de cérebro, são caçadores de cabeça, são os caçadores de pessoas que vão ficar no topo das empresas lá, administrando, os headhunters. Então, olha lá, hunt, hunter, beleza? Bom, então nós fizemos a nossa correção, agora nós vamos ao sufixo dessa aula. Able, após um verbo, beleza? E transforma-se num adjetivo. Quando eu coloco o verbo e boto able nele, esse verbo se transforma em um adjetivo. Adjetivo, qualidade ou defeito de alguma coisa, Eu costumo dizer que a palavra que muda a imagem mental que a gente já tem de alguma coisa. Mas nós não vamos falar sobre esse detalhe sobre adjetivos hoje. Os alunos mais antigos até sabem, os novos chegarão lá no momento exato a essa questão. Mas olha só, able, adore, se lembra, a gente não pronuncia esses R's, Adore, adorable, Adorar, adorável, beleza? Adorável. Believe, mais uma vez não falamos o E, Believable, believable. Bom, believe é acreditar. Believable é aquilo em que se pode acreditar, É algo acreditável, sei lá, crível, beleza? Desire, sem falar o E, desejar, desirable, desejável. Drink, do verbo to drink, beber, drinkable, bebível, algo que seja bebível, drinkable. Eat, comer, eatable, esse T vira meio D, meio R, Eatable, eat, comer, eatable, comestível, E forget, esquecer, forgettable, esses dois estão gerando som de R agora, Forget, forgettable, esquecer, Esquecível, o que se quer esquecer, o que se pode, o que se deve esquecer, beleza?
Então, olha só, comentários sobre o que nós fizemos aqui, ó. Repararam? Letra E não se pronuncia, né, no mundo real aí não se pronuncia, as letras E em final da maioria das palavras em inglês. O able veio logo direto no lugar do E, ó. Adorable. Believe, a mesma coisa, believable. Desire, olha aí, ó. Desire, matou o E, desirable. Drink, consoante. Colocou já o able depois da consoante. It, colocou a able logo depois da consoante. Forget, dobramos a letra T e colocamos a able. Por que fizemos isso, professor? Olha só, se uma palavra terminar em consoante, vogal e consoante, e essa última sílaba também for a sílaba tônica, são duas exigências. Terminar em consoante, vogal e consoante, e essa sílaba ser a tônica. Toda vez que formos acrescentar um sufixo, não importa o sufixo, nós dobraremos a consoante final. Então, olha só, forget. Get foi a sílaba tônica e get tem consoante, vogal e consoante. Por isso, consoante, vogal e consoante, dobramos a consoante final. E por que nós não dobramos esse T aqui? Olha lá, vogal, vogal e consoante. Não é consoante, vogal, consoante. Então, toda vez que uma palavra termina em consoante, vogal e consoante, se ela for monossílaba, logicamente se ela for monossílaba, a sílaba é atônica, ou se essa última sílaba for atônica, temos que dobrar a consoante final antes de acrescentar um sufixo. Falaremos muito sobre isso ao longo do nosso curso. Bem, pessoal, agora nós vamos ver, né, o exemplo, que é aquela frasinha que eu sempre encontro aí para brincar com vocês, e o exercício da nossa próxima aula. Olha só. The desirable is a table. The desirable is a table. Desirable is a table. Né? Temos um the e um the. Esse primeiro the vai emendar aí na hora de falar, ok? Desirable is a table. O desejável é uma mesa. Reparem, não é todo able que você encontrar que se tornará um sufixo, ok? A palavra table tem able e nem por isso o able é um sufixo. Então, o nosso exercício para a próxima aula é encontre o significado em inglês, né? A tradução em inglês para as palavras aceitar, aceitável, acessar e acessível, aconselhar e aconselhável, quebrar e frágil, né? Frágil que é quebrável, né? Encontrem o significado para essas palavras aí, a tradução para essas palavras, beleza? E agora a parte de gramática que eu prometi a vocês, que eu acho muito importante e esclarecendo algumas dúvidas. Infinitivo, infinitive, beleza? Quando a gente tem as nossas primeiras aulas de inglês, nós falamos que o infinitivo é feito com to. Mas nas nossas primeiras aulas de inglês eu acabo dizendo que existem outras formas de se fazer infinitivo. Existe forma de se fazer infinitivo com to, que é o padrão. Quando é só infinitivo que eu estou falando é colocar to na maioria dos verbos. E tem hora que a gente bota, em vez de botar to, a gente bota ing no verbo. E às vezes a gente não bota to no verbo que está no infinitivo. Então são três as maneiras que a gente pode encontrar no infinitivo em inglês. Com to, sem to ou com ing em vez de colocar to. Mas ao Deus dará, pode se fazer em qualquer situação? Não. Existe um padrão, uma regras para serem seguidas na hora de se escolher se o infinitivo será com to, se o infinitivo será com ing ou se o infinitivo será sem to e sem ing. Beleza? Então, olha só, eu coloquei alguns exemplos aqui. O infinitivo, o padrão, né? To park. To park. O verbo com to, né? A palavra com to na frente virou o verbo estacionar. To park. Park poderia ser the park, o parque. E to park é o verbo estacionar. Beleza? Ao colocar to, virou o verbo com certeza no infinitivo. Agora, existem alguns verbos, uma categoria chamada de verbos modais, que eles não têm to quando estão no infinitivo. Um caso desse é o verbo poder, é o verbo can, não é to can. É o verbo may, não é to may. Reparem que essas palavras são verbos
porém, na hora que são verbos, não levam to quando estão no infinitivo. Essa é uma categoria de verbos que é estudada em separado, são chamados verbos modais. É só a título de curiosidade, a palavra can pode ser lata, aquela lata de Coca-Cola, e a palavra may pode ser o mês de maio. Mas ninguém confunde I may drink com I was born in May. Eu posso beber com eu nasci em beber. Reparem que a gente sabe quando uma palavra é verbo, quando ela é substantivo, pelo contexto em que ela é encontrada, ok? Então, existem pouquíssimos verbos chamados modais que não precisam levar esse to quando estão no infinitivo, ok? Depois nós vamos conversar sobre isso em outra aula. Mas aqui até vamos dando umas dicas. Então, olha lá, o verbo no infinitivo, 99,9, leva to quando está na frente e quando está sozinho, com certeza. Agora, I like to park. Reparem que isso aqui é um verbo, eu gosto. Quando vem um verbo antes de um verbo no infinitivo, esse verbo no infinitivo que vem após pode ser feito com to ou pode ser feito com ing. Então, olha só, mesma frase, ó, eu botei I like to park, eu gosto de estacionar, I like parking. Reparem qual é mais agradável de se falar, I like to park ou I like parking. Eu acho que vocês devem ter percebido que colocar ing em vez desse to se torna mais agradável na fala. Imagina se tivessem dois infinitivos depois do verbo gostar, por exemplo. Eu falo assim, I like to walk and to run. Eu gosto de andar e correr. I like to walk and to run. Ia ficar feio pra caramba, né? I like walk and running. Olha lá, ao colocar ing no lugar do to, foi por uma questão de fonética, para ficar mais fácil, mais agradável a fala, beleza? Então, o verbo no infinitivo que vem após um verbo pode ser com to e com ing, e os nativos normalmente preferem fazer com ing porque fica mais agradável, menos gaguejado na fala, mesmo no cacofônico. Agora, reparem que vocês já devem ter visto essas expressões depois de no smoking, no parking. Olha só, aqui é infinitivo. O no, quando acompanhado de outra palavra, a gente já aprendeu aí, quem está aprendendo pela primeira vez, saibam que o no sozinho é não, mas quando o no está acompanhado de outra palavra, vira ausência ou proibição, indicativo de ausência ou proibição. Aqui não é não estacionando, como alguns poderiam pensar. Aqui é proibido, proibição. Proibição de praticar uma ação. No parking, proibido estacionar, verbo no infinitivo. Se eu botasse no to park, ia parecer um chinês falando inglês. No to park, ia ficar cacofônico. Por isso, no parking, proibido estacionar. Após a palavra no, o infinitivo deve ser feito com ing, sempre. Beleza? Ora, após uma preposição, for é uma preposição. Se eu botasse outra preposição, que normalmente é monossílabo, uma após a outra, também ia ficar horrível. Para estacionar, for to park. For to park. E aí, ó, depois uma preposição, um infinitivo com ing, for parking. Ok? Mais uma vez, para evitar a cacofonia, né? For to park, for parking. Olha aqui outro. I will help you park. Eu ajudarei você a estacionar. Repara, não deveria ser to park? I will help you to park. Ora, após um pronome oblíquo, após um pronome objetivo, que é assim que se chama em inglês, object pronoun, quando se trata dos nossos pronomes oblíquos, o infinitivo é feito sem o to. I will help you park. Ok? Ajudarei você a estacionar, como veio após o pronome, sem o to. A mesma coisa acontece aqui, ó. E creio até por uma questão até de cacofonia também. I will help you to park. Will you to, né? Aqui, ó, reparem que nós vemos um verbo modal. I can park. Né? O verbo can é um verbo modal. Então, repare, o que é um verbo modal? Verbo modal é um verbo que, após ele, vem um verbo no infinitivo como complemento necessário para que ele faça sentido. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar assim, eu falo I like, eu gosto.
O verbo gostar pode ter substantivo, pode ter verbo no infinitivo depois como complemento. I like water e I like to drink. Repararam? Eu gosto de água e eu gosto de beber. Beleza? Esses são verbos comuns. Os verbos cujo complemento pode ser um substantivo são verbos comuns. E se pode ter como substantivo, como complemento sendo verbo comum, não impede que alguns tenham como complemento um verbo no infinitivo. O que eu quero dizer com isso? Eu falo assim, eu bebo água. Repare, substantivo. Mas eu posso beber, eu bebo cantar, eu bebo estudar. Repare, se o verbo tem substantivo como complemento depois, é verbo comum. Eu gosto de estudar, eu gosto de beber. Repare, eu gosto de água também. Então, o verbo gostar admite dois tipos de complemento, substantivo e verbo no infinitivo. E o verbo poder? Esse verbo só admite verbo no infinitivo. Esses verbos que só admitem verbo no infinitivo após eles são chamados modais. Então eu posso água? Não posso. Eu posso beber, eu posso estacionar. Se o verbo exige um verbo no infinitivo como complemento, para que colocar o to? Obrigatoriamente, depois desse verbo tem que vir um verbo no infinitivo, senão a frase não faz sentido. Então, por isso, os modais, a maioria deles, com exceções que nós veremos mais adiante, mas a maioria desses verbos, né, não levará to no infinitivo que vem após. Então, I can to park, eu posso estacionar, ou eu sei estacionar, com to. O verbo no infinitivo não leva. Por que eu falei eu sei? Olha só, não acredite que can significa apenas verbo poder em inglês. Can é o verbo poder em inglês, mas também é o verbo saber em inglês, quando se tratam de habilidades físicas ou intelectuais. Quando eu falo eu sei jogar futebol, I can play soccer. Eu sei tocar piano, I can play the piano. Jogar futebol não é habilidade física e intelectual, tocar piano não é habilidade física e intelectual, né? A gente tem que ter uma habilidade física tremenda e intelectual também para tocar piano. Então, cuidado, não ache que verbo can é apenas verbo poder. Can também pode ser o verbo saber, quando é aplicado a habilidades físicas ou intelectuais. Se alguém pergunta para mim se eu sei falar inglês, vai ver, can you speak English? Você sabe falar inglês? Olha o can aí. E eu falo, yes, I can. Sim, eu sei. E eu posso falar assim, I can speak English. I can help you. Eu posso te ajudar. I can speak English. Eu sei falar inglês. Usarei o verbo can. Né? Senão eu teria que usar o verbo to know. E aí a frase vai ficar desse tamanho. I know how to speak English. É melhor falar I can speak English. Beleza? Bom, continuando aqui, ó, o infinitivo com ing, quando o infinitivo é sujeito da frase, a gente faz esse infinitivo com ing. Olha só, estacionar é fácil. Não é to park is easy. Parking is easy. Parking is easy. Estacionar é fácil. Repararam? Isso aqui, ó, é um verbo servindo de sujeito da frase. Você, mas pode o infinitivo? Pode, né? Estacionar é bom, o Márcio é bom, Maria é boa. Sei lá, repararam que coisas boas podem ser, inclusive, um verbo no infinitivo, como exemplo. Então, o sujeito da frase, quando é verbo no infinitivo, feito com ing, com ing. E aqui, né, I'd like to go park. Dois infinitivos, né? Eu gostaria de ir estacionar. Ora, se lembra aqui em cima que eu falei que a gente pode botar dois verbos depois, né? Nas duas formas, com to ou com ing. Reparem, eu gostaria de ir. I'd like to go. To park. Eu gostaria de estacionar. Reparem, eu posso falar eu gostaria de ir
estacionar. Não é uma sequência de ações, eu gostaria disso e daquilo, né? Para que colocar tudo de novo aqui? Olha aquela coisa da cacofonia, da repetição, né? I'd like to go to park. I'd like to go park. Sem necessidade de colocar o to, porque ele já foi colocado aqui na frente para se referir às duas ações a serem praticadas. Então, I'd like to go park, em vez de falar I'd like to go to park. Ou poderia botar I'd like going parking. Ok? Muitas maneiras diferentes você pode estar encontrando de dizer a mesma coisa. Beleza? Então, pessoal, espero que essa aula esclareça aí algumas dúvidas sobre a aplicação do nosso infinitivo. Ora com to, ora com ing, ora feito sem nenhuma forma nem a outra. Beleza? Então, espero vocês na nossa próxima aula.